Esta é a segunda parte do vídeo sobre variáveis dummy. Agora você vai ver como criar variáveis dummy a partir de variáveis qualitativas com mais de duas categorias. Eu vou usar o exemplo do modelo para prever o preço de um imóvel. Sabemos que o tamanho está relacionado ao preço e a idade também, são duas variáveis quantitativas. A variável tem piscina ou não no imóvel é uma variável qualitativa, só que só tem duas categorias, tem ou não piscina. Mas tem uma outra variável, que é o bairro em que o imóvel está localizado, que é bastante importante para prever o preço. Vamos dar uma olhada num pedaço do banco de dados. Aqui você nota que há 3 bairros, que eu vou chamar aqui de A, B e C. Este é o arquivo Excel aberto com todos os dados. Note que eu criei duas colunas aqui, repeti o preço que estava na coluna B e também criei uma coluna com o bairro que antes estava A, B, C, D. Agora o A ficou 0, o B ficou 1 e o C ficou 2. Por que eu fiz isso? Primeiramente, para a gente construir um gráfico de dispersão, inserir dispersão. Selecionei as duas colunas e está aqui um gráfico com os preços de todos os imóveis no bairro A, representado pelo 0, no bairro B, representado pelo 1, e no bairro C, representado pelo 2. Se você notar aqui, tem uma pequena diferença nos preços médios. Aqui eu fiz uma regressão linear entre a variável bairro e o preço, e se você notar, a relação entre as duas variáveis não é exatamente linear. Por quê? Porque o bairro A e o bairro B, representados por 0 e 1, têm preços médios muito similares, já o bairro C tem um preço médio bem maior. Se você notar aqui a diferença dos números, do bairro A para o bairro B, a diferença é de 30 mil. E do bairro B para o bairro C é mais de 200 mil. Portanto, não faz o menor sentido fazer uma regressão linear entre essas duas variáveis, utilizando 0, 1 e 2 como bairro. Afinal, como é que a gente vai criar uma variável dummy quando a gente tem uma variável com mais de duas categorias? Vamos relembrar como é que a gente fez com a variável piscina, que tinha só duas categorias. Daí a gente criava uma variável dummy, indicando se havia ou não piscina no prédio. Se havia, colocávamos o número 1 e se não havia, colocávamos o número 0. Agora, com a variável bairro, nós temos 3 bairros, A, B e C, nós vamos criar duas variáveis dummy. Uma variável dummy vai indicar se o prédio está no bairro B e a outra variável dummy vai indicar se o prédio estava no bairro C. Por exemplo, o prédio número 5 está no bairro B. Portanto, essa variável é bairro B, vai assumir o valor 1, e é bairro C, como ela não está no bairro C, vai assumir o valor 0. O terceiro prédio do nosso banco de dados está no bairro C. Então, a variável é bairro B vai ficar com 0, e a variável é bairro C vai ficar no 1. E um prédio que está no bairro A? Bom, ele vai ficar com 0 nessas duas variáveis. É por isso que eu não preciso criar uma terceira variável, é bairro A. Porque se ele for 0, 0 nas outras duas, automaticamente ele vai pertencer ao bairro A. Agora, essas duas variáveis que foram criadas vão substituir a variável antiga e eu vou ter um modelo de regressão em que o y é o preço e eu tenho duas variáveis x1 e x2 representando a variável bairro. Portanto, o modelo de regressão é y previsto igual ao intercepto b0 mais b1 vezes x1 mais b2 vezes x2. Vamos agora rodar esse modelo no Excel. De volta aos dados aqui no Excel, eu vou apagar essas duas colunas aqui, porque a gente já viu que colocar 0, 1 e 2 é errado. Aqui está o bairro ABC. Aqui havia uma coluna escondida que eu vou reexibir com as variáveis dummy criadas. Ok? Bom, agora nós vamos rodar a regressão, dados, análise de dados. Vamos procurar aqui regressão, clicar em OK. O Y é o preço, vou selecionar o preço aqui dos 40 imóveis. E o X, as variáveis X, são as duas dummies que eu criei aqui. É bairro B e é bairro C. Está aqui. Não esquecer de colocar rótulos e clicar OK. Aqui está a saída da regressão.
Temos aqui agora a saída da regressão, um pouco melhor formatada. Eu não vou passar por toda a saída da regressão. O que me interessa agora são os coeficientes B0, B1 e B2, porque a gente vai usar esses coeficientes para fazer a previsão do preço do imóvel em cada um dos bairros. Temos aqui a equação de regressão e substituímos B0, B1 e B2 pelos valores que encontramos ali na saída do Excel. Vamos ver agora o nosso banco de dados e fazer uma previsão para cada um dos bairros. Lembrando que a nossa variável y é o preço, x1 é se ela está ou não no bairro B e x2 é se o imóvel está ou não no bairro C. Vamos ver agora a previsão para um imóvel no bairro A. No bairro A, x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Então basta substituir x1 por 0 e x2 por 0 na equação e obtenho aí 806.160 de preço previsto. No bairro B, substituímos x1 por 1, afinal o imóvel está no bairro B, e x2 por 0. E o nosso valor previsto vai ser 835.005. Já no bairro C, x1 igual a 0 e x2 igual a 1. O nosso valor previsto, substituindo na equação, vai ser 1.077.493. Agora vamos olhar melhor um pouco o que significam os coeficientes. Temos aqui a equação de regressão. O 806.160 é a estimativa do preço médio dos imóveis do bairro A. O 28.845 é a estimativa da diferença do preço médio entre os bairros A e B. E o 271.000 é a estimativa da diferença do preço médio entre os bairros A e C. Bom, para fechar, vamos ver qual é a diferença entre criar uma variável com valores 0, 1 e 2 e criar duas dummies com valores 0 e 1. Quando eu codifico uma variável com os valores 0, 1 e 2 e tento fazer uma regressão, a reta vai mostrar a relação entre a codificação e o preço. Na maior parte das vezes, isso não faz sentido porque não existe uma relação linear, então não é adequado. Em vez de fazer isto, nós vamos criar as variáveis dummy da seguinte forma. Vamos codificar duas variáveis dummy com 0 e 1 e essas variáveis dummy vão criar uma terceira dimensão. Essa terceira dimensão permite que eu estime a diferença do bairro A para o B e do bairro A para o C, de forma totalmente independente. Lembrando dos nossos dados, temos a média do bairro A, 806, e a média do bairro C, 835, 28.000 de diferença. E do bairro A para o C, uma diferença de 271.000. Para terminar, vamos rodar uma regressão múltipla com todas as variáveis do banco de dados. Estamos novamente aqui no arquivo Excel. Vamos rodar a regressão múltipla com todas as variáveis para prever o preço. Então, vamos aqui no menu Dados, Análise de Dados, Regressão, OK. O Y é o preço, como está indicado aqui, e as variáveis X agora são todas as variáveis. Só não vou selecionar a última com os bairros em letra, porque essa coluna foi substituída pelas duas dummy. Não esqueça de selecionar rótulos, clique em OK, e temos aqui a saída da análise de regressão. Aqui está a saída do Excel, novamente organizada. É uma regressão com R² alto, como você pode olhar, mas vamos olhar os coeficientes das variáveis dummy que acabamos de criar. Primeiro, 93.794 é a diferença estimada do preço entre os imóveis do bairro B e do bairro A, mantidas todas as outras variáveis do modelo constantes. Note que esse valor mudou um pouco em relação ao modelo só com os bairros. Isso é comum e não tem problema nenhum em acontecer. Já no bairro C, o coeficiente é 234.394 e ele representa a diferença estimada do preço entre imóveis do bairro C e do bairro A, mantidas todas as variáveis constantes. Recapitulando, uma variável com 3 categorias, para você transformar numa variável dummy, você deve escolher uma categoria de referência e criar duas variáveis dummy para as duas outras categorias.
Variáveis com k categorias, você deve criar k-1 variáveis dummy, portanto. E lembre-se que os coeficientes das variáveis dummy representam a diferença média entre a categoria em questão e a categoria de referência, mantidas todas as outras variáveis constantes. Não esqueça agora de fazer exercícios para treinar um pouco mais como criar e como interpretar os valores das variáveis dummy.